acreditar que guerra só é feita com tanque, com armas de fogo, né? Tem umas variáveis grandonas aí, né? Bastante variáveis, formas de se fazer uma guerra. Nós precisamos entender, né, como é que o universo funciona. Então, a gente já falou que tudo é energia. Então, o que a gente emana, o que a gente sente, o que a gente vibra, né, qual é a qualidade dessa energia? Ela é negativa ou ela é positiva? Se a gente emana as energias negativas, né, a gente atrai mais energias negativas, né? E a gente se afinaliza, né? A gente tem afinidade com quem também pensa negativo, sente negativo, seja encarnado ou desencarnado, não importa. Por outro lado também, se a gente tem uma energia positiva, a gente vai atrair mais energia positiva, né? E a gente vai ter se final, como é que é? Fugiu a palavra agora. Ter finalidade, né, com quem também pensa e emana energia positiva, seja encarnado ou desencarnado. O universo é grande. A gente tem que começar a pensar fora das porteiras terrestres. A gente tem que começar a pensar longe, em termos de universo. Então, a gente sempre tem essa reflexão, né? Como é que é feita uma guerra? Qual é o motivo das guerras? E agora a gente pode falar de guerras que as pessoas costumam ver, né? Militar, com armas, destruição. Qual é a motivação dessas guerras? Se a gente começar a refletir, analisar, né, o que são essas energias, né, que motivam as guerras? É poder, é domínio, né, dominar um povo, dominar as pessoas, que mais? Inveja, ciúmes, insegurança. Se a gente lê as histórias das guerras, a gente vai ter que quem comanda tem muito dessas energias, tem muito dessas emoções, né? Medo, medo, o medo também causa guerra. Então, se a gente consegue visualizar, né, uma guerra bélica que é visível e os motivos dela, muitas das vezes, nossas emoções, a gente consegue, será que ter um pouco de discernimento e expandir essas emoções para o nosso dia a dia? Fazer essa reflexão, né? Trazer para dentro da nossa vida que tipo de energia a gente está emanando e atraindo ao mesmo tempo. E aí a gente pode começar a destrinchar essas várias formas de fazer guerra, né? Vamos pegar exemplos para exemplificar. Pegar assim, ó, estádio de futebol, né? Então, as pessoas ali, quais são as emoções que elas estão? Quais são os sentimentos? Elas brigam? Elas xingam um ou outro? Elas tiram, né, aquele famoso sarro um do outro? Elas fazem fofoca de um time para o outro, de um torcedor para o outro? É uma forma de guerra. Ah, mas muitas pessoas podem falar assim, nós não vemos assim. Ok, mas a gente está falando em termos de... É uma forma mais velada, né? Mas a gente fala, né, em termos de universo. E o que vale é pro universo. Exatamente. Energia é a questão.
né? Qual é a energia que as pessoas estão emanando? Qual é a energia que as pessoas estão vibrando? Né? Aquele sarro, né? O famoso tirar o sarro, aquele famoso caçoar do outro, da boca para fora, beleza. Né? Ah, é brincadeira, é tudo. Mas qual é a energia que emana? Mas essa É raiva. brincadeira, né, logo se torna em raiva, em agressão. Exatamente. É um outro ponto que a gente tem que prestar atenção. E o que o outro está sentindo? Se você tira sarro de uma pessoa, se você caçoa de uma pessoa e para você está tudo certo, mas o que você está alimentando no outro? Qual sentimento? Qual energia? Qual emoção? Então, quando a gente começa a expandir a nossa consciência, a gente vai entrar para esses caminhos. Energia. E aí é o que é. Você é o que você vibra. Não é o que você fala, não é o que você pensa, é o que você vibra. E por isso que a gente fala muito, né? Autoconhecimento, para quê? Para entrar numa sintonia com a gente mesmo. O que vibra, o que pensa, o que fala. Né? Será que as pessoas falam o que pensam e pensam o que sente? Né? Como assim? Quando eu falo para uma pessoa, eu te amo, né? Você fala da boca para fora, você pensa ou você também realmente sente? Ou você sente aquilo, pensa aquilo e fala aquilo? É totalmente diferente. Mas no final da história, pro universo, para Deus, o que importa é o que a gente vibra, é o que a gente sente. Outras formas de fazer guerra, porque a questão da guerra não é só ir lá e destruir uma cidade, destruir um povo, destruir uma nação, né? A guerra, ela é uma energia, é uma vibração. E essa energia, essa vibração, ela gera briga, violência, conflitos e por aí vai. Então, todo esse tipo de energia, vamos chamar de negativo. Toda essa energia é negativa. Se você está vibrando no negativo dessa maneira, está em sintonia com todas as guerras. Todas. Alimentando e atraindo mais daquilo. Mas quer ver um outro lugarzinho que as pessoas adoram fazer uma guerrinha? Rede social. Não é só isso, né, Rafa? Dentro de casa também muitas pessoas costumam fazer isso. É dentro de casa, é em escola. Então, se as pessoas acham, né, que só porque está na frente de um celular longe das pessoas, né, a energia emanada não vai atingir, pura ignorância de como o universo funciona, de como é que funcionam as energias. Né? Se pelo WhatsApp você manda mensagem de ódio, de raiva, essa energia vai atingir as pessoas, vai sintonizar com quem tem mais ódio e raiva, encarnado e desencarnado. Vamos começar a ter essa expansão de consciência. A E gente hoje afeta o universo inteiro. a intenção também está falando muito, né, Rafa? Claras e muito perceptível para a gente acessar isso. E as coisas estão muito claras. A sutileza está ficando. As coisas estão deixando aquela sutileza de antes, porque antes conseguia ainda segurar a onda de muita coisa. Hoje em dia já não está dando. A energia está falando por si só.
Então a gente tem que começar a refletir sobre as nossas ações. E quando a gente fala ação, a gente engloba tudo. O que a gente vibra, o que a gente pensa, o que a gente sente. Tudo é ação, tudo é energia. Eu pensei, mas não falei. Tudo bem, você pensou, você emanou uma energia. Foi. Né? O universo, ele também funciona no campo mental. E é muito forte. Né? Então, é isso que a gente está começando a ver, né? Essas brigas pela rede social, esses conflitos, tem que acabar se a gente quer um mundo Melhor, né? melhor. Então, se a gente quer um mundo melhor, essas brigas têm que começar a diminuir e acabar. Porque quem está fazendo isso está se prejudicando e prejudicando os outros. E a conta, ela chega mais cedo ou mais tarde. Né? Então, a gente tem que começar a ter essa ciência, ter consciência disso. Mas aí, né, é como falou, dentro de casa também acontece. Né? É pai, é mãe, é irmão, é entre parente, não importa. Para o universo, somos todos irmãos. Tudo, né, todos vindo de uma mesma fonte, da fonte criadora. Todo mundo tem uma centelha divina dentro de si mesmo, que vem da fonte criadora. Né? Aí como é que a gente vai ficar em guerra dentro de casa? É um lugar que Ciúme, você faz, né, Rafa? ciúme, inveja, né? Ansiedade, mágoa. Como é que a gente vai se conectar com as pessoas fora da casa se dentro a gente vive em pé de guerra? Né? A gente não tem paciência com o outro, a gente não respeita a opinião que é diferente, a gente não consegue chegar a um meio termo nessa socialização dentro de casa. Né? Será que a gente consegue dar espaço para o outro porque tem opinião diferente? A gente entender como é que as pessoas agem, como que elas pensam, né? Começar a se unir para crescer junto, para evoluir junto. E a gente falou aqui, né? Quantas pessoas ficam brigadas, magoadas, né, sem se falar, ou dentro do mesmo teto, se falando o necessário, mas magoado por dentro por alguma razão, por algum motivo. Essa mágoa, né, ela é muito negativa, porque ela prejudica quem sente a mágoa. Mas, por outro lado, ela pode se transformar numa raiva, que mesmo que a pessoa não fala, né, mas pensa, emana, prejudica a si mesmo e quem é do outro lado. Quem é a pessoa do outro lado. Então, olha o tamanho das mudanças que o ser humano tem que começar a fazer. E essa mudança é interna. É interna. Para resolver as mágoas, para resolver a raiva, para resolver o ódio, para resolver o ciúme, a sede de domínio, a sede de poder. Dentro de casa a gente tem disso também, né? Sede de poder. As pessoas, um quer mandar no outro. Mas a grande questão é como que um mundo que a gente espera, um mundo, né, de fraternidade, como que as pessoas se sociabilizam? Essa é a grande questão. Então nós temos que começar
a entender isso, a buscar esse conhecimento. Então, como que é? Como que funciona um mundo de amor e de fraternidade? Mas a gente começa dentro da gente. É simples, é só você começar a amar e ser fraterno com os próximos seus mesmo, com a família, nas redes sociais, com os amigos. Mas aí a gente acha que as formas de fazer guerra parou? Não, a gente vai longe, né? Como a Sol falou, é nas escolas, é aluno querendo bater em professor, é professor querendo prender aluno, dominar aluno, colocar conteúdo goela abaixo. A gente vê de tudo por aí. Isso é energia de guerra. É uma energia negativa. Televisão também faz isso, que é uma forma de manipular também, né? Exatamente. Só que, né, o que as pessoas não perceberam é tudo que está se plantando vai ter que colher. Vai ter que colher. Então, quem está fazendo essas guerras achando que não é, vai colher lá na frente, porque o universo é implacável na colheita. É implacável. Vai ter que colher. Nós somos donos das nossas ações, das nossas atitudes. E a gente precisa ter consciência também, né, Rafa, disso, o quanto eu participo disso, o quanto eu colaboro para isso. Entendeu? Porque, querendo ou não, vamos dizer assim, um noticiário na televisão, você escolhe acessar aquilo ou não, dentro da sua casa. Você também colabora. O quanto eu permito acessar isso, o quanto eu acesso isso, o quanto de energia eu coloco nisso. Entendeu? Do que eu vejo acontecendo na rua, o quanto aquilo, porque é uma energia, a gente sabe que a energia vai e volta. Ela é sentida, ela é percebida. E o quanto eu coloco da minha energia nisso, a gente precisa também estar atento a essas coisas. O quanto eu dou espaço, o quanto eu abro espaço para isso. A gente precisa ter consciência disso também, né? O quanto a gente participa disso. Então, quando a gente fala sobre energia, vai muito longe, vai longe as coisas, né? O conhecimento sobre isso é vasto e a gente tem que começar a entender como é que funciona, pelo menos para a gente começar a mudar, né? E uma das melhores formas é a gente se conhecer, porque é a única coisa que a gente consegue mudar é nós mesmos. É a única coisa que a gente consegue controlar, né, Rafa? É o que a gente é, o que a gente sente, o que a gente pensa. Exatamente. E despertar dessas manipulações, dessas hipnoses coletivas, né? Se libertar disso, despertar para essa liberdade que é o que a gente pode mudar, o que a gente pode controlar. A gente pode controlar muita coisa. Então, essa energia já existe para nós ser dono dela, né? Então, a gente tem que sair dessa manipulação, dessa hipnose coletiva que a gente fala. O que é uma hipnose coletiva? Todo mundo pensa da mesma maneira. Né? Sai um noticiário lá na televisão, todo mundo comentando a mesma coisa. Né? Bastante gente falando sobre aquilo. E se sai uma notícia diferente, né, logo uma semana, volta as pessoas... Um exemplo bacana.
para a gente refletir. O caso da vacina. Você vê o coletivo como que é. As pessoas não analisam, as pessoas não pensam. Entendeu? Aonde um vai, vai todo mundo atrás. Ah, vamos tomar, vamos tomar. O medo era tão grande, todo mundo foi tomando. Agora a gente está vendo consequências acontecendo aí. Aí o povo fica tudo desesperado. Ah, porque a vacina... Mas as pessoas não pensam, não olham o que realmente está sentindo em relação àquilo. Se aquilo faz parte. Não, é que foi um, vai todo mundo. Entendeu? As pessoas estão, infelizmente, a gente precisa despertar para muita coisa. Muita coisa. E tem guerra sendo construída de um jeito muito sutil. É muito sutil. E a gente precisa começar a despertar para isso. E esse é o grande... É uma das grandes guerras que a gente está enfrentando. É essa inconsciência das coisas, de que é bom para um, tem que ser bom para todos. Não é assim. E essa inconsciência está trazendo muita consequência. E as consequências a gente sabe, é das escolhas que a gente faz. Pode falar, Rafa. Então você vê que essa guerra que a gente fala vai longe, porque olha como é fácil manipular as pessoas inconscientemente, né? É muito fácil manipular as pessoas quando elas não conseguem pensar por elas mesmas. E isso é muito preocupante, porque as pessoas sentem, elas não pensam, mas elas sentem, e esse sentir emana uma energia que alimenta, né, a energia negativa. Alimenta, sem saber. Esse que é o grande detalhe, as pessoas nem sabem, mas não importa. Sabendo ou não, as consequências vão vir. Então as pessoas têm que começar a despertar para a realidade. Começar a despertar para a realidade, começar a querer sair desta bolha, né, em que a própria sociedade faz. Tem que começar, porque o pensamento é livre. Nosso pensamento é livre. Agora, se a gente não consegue nem pensar sozinho, como é que faz? Como é que a gente faz se a gente não consegue nem pensar, nem decidir o que a gente quer, o que a gente não quer? E a gente fala de coisas grandiosas, mas em tudo. Em tudo. As pessoas não conseguem decidir se elas querem andar de carro ou de ônibus. Não consegue, porque é posto, é colocado um pensamento sobre a sociedade. As pessoas não percebem essa manipulação, que é sutilíssima, mas tem efeito catastrófico. As pessoas, elas estão perdendo a sensibilidade das coisas, estão perdendo a conexão com o próprio ser humano, a conexão com a natureza, a conexão com elas mesmas, né? Com elas mesmas. Então, é para a gente começar a refletir que as mudanças vai ter que acontecer. Ou melhor, as mudanças vai acontecer. O universo vai fazer as mudanças acontecer. A grande pergunta é, as pessoas querem por bem ou por mal? Pelo amor ou pela dor? Essa é
grande questão. Mas que as mudanças vão acontecer, vão, porque a evolução, ela não pode parar. E a evolução é isso, é as mudanças energéticas que a gente nutre. Então, vamos pensar da seguinte maneira, né? Que tipo de energia está se alimentando hoje no planeta? Então, é briga, né? É conflito, é essas guerras de todas quanto é jeito, as pessoas não se entendem, né? As pessoas, elas não conseguem respeitar um ao outro, perder a sensibilidade do ser humano, né? Perder a conexão com a natureza. Então, esse é o tipo de energia que está sendo nutrido no planeta. Só que o universo decidiu que o planeta tem que mudar. E agora, qual é as energias novas que a gente vai transmutar? O planeta vai transmutar. Só que, vamos falar assim, o planeta quer transmutar. Será que as pessoas querem também? Tem um querer nosso aí. Mas o planeta, né, vai transmutar, vai transformar essas energias mais densas, que a gente comentou, raiva, ódio, para quê? Qual que são as energias que vai começar, né, a transitar pelo planeta? Amor e fraternidade. Então, a gente tem que acompanhar essas mesmas energias. Então, como é que vai ser? As pessoas vão querer se transformar, né? Como que a gente vai se transformar no amor e na fraternidade? Fazendo tudo ao contrário do que a gente está fazendo. Começar a respeitar um ao outro, começar a se conectar com a gente mesmo, começar a se conectar com a natureza, né? Trazer de novo essa essência nossa, né? Ter essa sensibilidade do ser humano com o ser humano, respeitar as diferenças. Então, a partir de agora, é esse tipo de energia que vai começar a transitar pelo planeta, querendo ou não querendo. A grande questão é que quem não entrar nessas vibrações, quiser essa transformação, vai sentir as consequências. Vai sentir as consequências. Porque o planeta vai mudar. Isso é certo. Já está mudando, né, Rafa? Essa é a verdade. Exatamente, porque tudo tem um tempo. Tudo tem seu tempo. Então já teve o tempo da gente viver homens das cavernas, já teve o tempo da gente viver na Idade das Pedras, né? Na Idade Média, já teve todo momento. Chegamos nesse ponto atual, hoje, só que daqui para frente, amor e fraternidade. E todas as suas consequências de amor e fraternidade. O respeito, ajudar um outro, a caridade. Então, essas virtudes que agora a gente tem que começar a colocar em prática. É essa a nossa grande transformação. E a gente começa por onde? Por nós mesmos, pelo nosso interior. Então, a gente tem que aprender a dar um mergulho profundo em nós mesmos e descobrir o que tem lá dentro para que a gente possa Sua internet, emoções. Rafa, sua internet está travando muito. Seu vídeo aqui para mim está travando bastante. Mas está ouvindo? Tô. Então, Dá umas travadinhas, né? Mas paciência, essas internet aí. Então, é as nossas transformações, nossas emoções, nossas energias, né?
Se a gente tem mágoa de alguma coisa, a gente tem que superar isso. Por quê? A gente tem que começar a ter um amadurecimento espiritual, né? A gente tem que ter essa evolução. Chegou o ponto, chegou o momento. Nós não podemos mais ser homens das cavernas. Tudo evolui, né? Tudo evolui. A gente mais ainda. E a gente Então, nós... despertar também para as sutilezas, né, Rafa, das coisas que estão se apresentando para a gente. A gente precisa estar atento, consciente de tudo que acontece à nossa volta. Porque tudo está se apresentando de forma muito clara. Então, assim, a gente precisa ter consciência, a gente precisa estar desperto para sentir, para perceber essas energias. E sair dessa inconsciência e desse sono, porque a humanidade está dormindo, infelizmente. É isso que está acontecendo. É como se as pessoas estivessem numa dormência, que não estão conseguindo ter a percepção de tudo que está acontecendo. E são coisas que são ditas, são coisas que são o tempo inteiro manifesta, é manifestado. Mas as pessoas estão tão inconscientes dessas coisas que não estão conseguindo perceber. Teve essa pandemia e a gente achou que todo mundo ia sair dessa pandemia transformado, porque parece que foi assim, deu um estalo momentâneo e voltou a dormir todo naquela mesma sintonia, entendeu? Então, assim, a gente precisa estar atento para essas coisas, porque o universo está dando sinal o tempo inteiro. O universo está pedindo o tempo inteiro. E as coisas estão chegando de forma que não tem para onde correr mais. As pessoas precisam estar atentas, a gente precisa estar atento, a gente precisa começar a perceber as coisas. E despertar para isso. Porque é tudo que o Criador quer, que a gente esteja atento para o que está acontecendo, que a gente mude, que a gente se transforme, que a gente busque enxergar a realidade da vida, de como as coisas estão acontecendo, de como tudo está se dando. É sair dessa dormência. Porque o negócio está ficando berrante, né? Está berrando aí. E a gente precisa ter essa atenção, a gente precisa acordar, a gente precisa olhar para tudo com um olhar de carinho, de respeito, de compreensão, aceitação e muito mais transformação. A gente transformar em nós primeiro. Porque querer a transformação fora é tudo muito fácil. Gente, mudar o externo é tudo muito fácil. É muito fácil. Mas quando isso a gente tem que tocar no que a gente precisa fazer onde ninguém vê, onde ninguém tem acesso a não ser a gente mesmo e Deus, aí é que são elas, né? Então a gente precisa fazer isso. A gente precisa tocar no nosso interno, precisa tocar a nossa alma, a gente precisa sentir. E a gente só faz isso com essa conexão, com esse olhar para dentro, com esse mergulho mais profundo.
E a gente só consegue realizar isso, observar realmente o que o universo está mandando para a gente, as mensagens que estão sendo enviadas, a gente só vai conseguir acessar se a gente conseguir acessar primeiro, ter essa sensibilidade com a gente mesmo, de acessar o que a gente precisa dentro da gente. E se a gente não consegue acessar a gente mesmo, dificilmente a gente vai conseguir acessar alguma coisa que Deus nos envia todo o tempo. Então a gente precisa estar consciente disso. A gente precisa querer acessar isso. Isso é uma escolha. A gente precisa querer fazer, se conectar com isso. Essa conexão é necessária para a gente começar a sentir o que está acontecendo, o que está vindo, o que a gente esperar de tudo, a gente sentir o caminho que onde a gente tem que ir. E a gente ter clareza para isso. Mas a gente precisa fazer essa viagem interna. A gente precisa ter essa conexão. É necessário. É isso, Rafa. Já pararam para pensar que como o universo funciona? Só que as pessoas estão tão hipnotizadas, tão manipuladas, né, tão adormecidas que elas não param para raciocinar um pouquinho. Veja bem, Deus, a gente fala tanto de Deus, Deus criou tudo. Criou tudo. Cada detalhe, cada espírito, cada ser humano. Você acha que o universo não tem recurso suficiente para transformar o planeta num paraíso? É lógico que tem. Só que a gente tem que entender como é que isso funciona. Porque tem a parte de Deus, tem a parte do universo, mas também tem a nossa parte. E, por incrível que pareça, o ser humano não está fazendo a dele. Não está fazendo a dele. Precisava viver esse sofrimento. A gente não precisava. Quem fala que é necessário está equivocado. Tem que entender muito bem esse necessário. Tem que colocar dentro de um contexto de como o universo funciona. Mas se as pessoas, o que acontece? Por que as pessoas não conseguem, né, sair dessa situação? Falta conexão. Falta conexão com o Criador. Tem tudo no universo, mas a gente tem que aprender a acessar essas energias, né, para que a gente possa trabalhar com elas. Eu garanto que ideia, oportunidade, chove aos montes para cada ser humano. Mas as pessoas estão mas tão sonolentas, que elas não conseguem enxergar um palmo na frente. Porque a gente falou no começo, da onde a gente veio? Aonde é que a gente veio? A gente veio do Criador. Somos um pedacinho dele. Então, todo mundo tem um pedacinho dele dentro de si mesmo. Já pararam para imaginar o potencial que é esse pedacinho dentro de cada um? Mas a grande questão é, as pessoas conseguem conectar com isso? Elas conseguem acessar
esse pedacinho divino dentro de cada um, que a gente costuma chamar de centelha divina, ou as pessoas estão tão adormecidas, tão hipnotizadas, que se a gente falar esse nome, passa em branco, despercebido. Então, muitas das vezes, a gente sempre repete aqui, o problema do ser humano, no final das contas, é a ignorância de como o universo funciona. Falta de conhecimento. E o mais interessante é que está tudo aí para a gente acessar. Mas nós precisamos entender como que funciona para aprender a acessar isso. Só que a gente já tem essa estrada. A gente já tem esse caminho. Foi dado há 2000 anos atrás. E vem vindo desde lá, sendo complementado, sendo descodificado, expandido, explicado de várias formas. Mas o ser humano ainda continua adormecido. Então, chegou o momento da gente começar a despertar. E é muito simples. É muito simples. Vamos pegar um ensinamento já era o suficiente para a gente mudar. Ama o próximo como a ti mesmo. Pronto. Agora, pega esse ensinamento, quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas põem em prática? A gente consegue enxergar o que está acontecendo aí fora, só dá uma olhadinha. Ou dentro da nossa própria casa, ou no convívio com as pessoas, ou até a gente mesmo. Será que a gente ama o próximo? Será que a gente coloca em prática esse conhecimento? Então veja que a solução está aí na nossa frente. A um palmo. Está na nossa frente a um palmo. E a gente não está conseguindo enxergar. E o Criador deixou de forma bem clara, né, Rafa? Ele emite, são nas palavras bíblicas, né? São todas aí para a gente acessar. Só que as pessoas fazem uma leitura, não consegue aquilo que você sempre fala quando a gente vai fazer uma leitura, de você buscar dentro daquela leitura um entendimento, se conectar com a energia daquela leitura. Então, assim, virou um negócio muito vago, as pessoas leem, mas não entendem exatamente nada que está lendo. Não consegue se conectar com o que está ali, não consegue sentir, não consegue expandir aquilo que está ali de forma tão clara. E são formas e formas, acontecimentos, e está tudo aí, gente, nada escondido. É o querer enxergar, é o querer tirar a venda dos olhos, perceber, sentir, buscar clareza, comparar, busca entendimento dentro da leitura, dentro dos acontecimentos, dentro da realidade que está vindo aí, que está surgindo, que tudo está diante da gente. É a gente querer se conectar com isso, é a gente estar disposto a olhar para isso com verdade. Porque nada está escondido. Tudo sempre foi revelado e agora está assim, além de revelado, escancarado. Escancarado e em algumas coisas forçando as pessoas a enxergar, e nem assim as pessoas estão
conseguindo tirar a venda dos olhos. Aí a gente começa a analisar o que mais precisa acontecer para ter o entendimento, para as pessoas ganhar consciência do que está acontecendo. Das Quer ver o tamanho? energias que estão aí, né? Pode falar. Olha o tamanho, né, dessa dormência nas pessoas. A gente está falando, né, de fazer guerra, essas coisas. Guerras religiosas. Né? As pessoas fazem guerra religiosa em nome do Criador, né? E a gente fala que, e está escancarado, gente, o Criador é puro amor. Se ele é puro amor, ele ama a todos incondicionalmente e não interessa quem é quem para ele. Ele está tão longe, mas tão longe da nossa evolução, né? A compreensão dele, a expansão do Criador é tão grande que para ele ama todos. E a gente punhar na cabeça, a gente como ser humano, colocar na cabeça e fazer guerras religiosas em nome do Criador, olha o tamanho da dormência das pessoas. Não faz sentido. Se uma pessoa, quem já sentiu um pouquinho de amor, né? Quem já experimentou um pouquinho de amor, não tem como você fazer uma guerra. Não tem como você maltratar o outro. É impossível. Agora, como é que você vai fazer guerra em nome do Criador? Então, olha o tamanho da lavagem cerebral, o tamanho da manipulação dessas coisas. Né? Agora, a gente está falando, né, de uma guerra que está lá longe. Né? Lá longe, guerra religiosa. Não, é dentro das igrejas também. Fofoquinha. Fofoquinha leva à guerra. Né? Diz que me diz que um querer ser maior que o outro. Então, olha que a coisa vai longe. É ciumeira, né? É inveja. Às vezes as pessoas tomam Deus como propriedade dela. Meu Deus é assim, meu Deus é assim. Aí você começa a analisar, a refletir sobre aquilo. E você começa a perceber a inconsciência das pessoas. Entendeu? E não como que eu vou dizer? Não é um negócio, você vê que é um negócio fechado, se fecha naquilo, entendeu? E o Criador, geralmente, ele engloba tudo. Ele não escolhe, não tem escolha disso, daquilo, este ou aquele. A gente precisa acordar para isso. E ao tempo inteiro, a gente tendo informação, a gente tendo clareza das coisas, e essa percepção a gente precisa sentir, a gente precisa observar, e observar com um olhar divino, sabe, para essas coisas. E mesmo que o outro não tenha essa compreensão, a gente precisa ter essa compreensão para ir de encontro, não para mudar ninguém, porque a gente não pode fazer isso, a pessoa tem que fazer isso por si só, mas a gente levar um pouco do que a gente tem, desse amor, dessa liberdade espiritual, de sentir que a gente não é propriedade de nada, entendeu? A gente não se apropria disso. A gente abrir a cabeça, abrir o coração e receber
a divindade, e ela é igual para todos. Cada um tem uma forma de buscar, cada um tem uma forma de manifestar. Mas a gente sabe que os caminhos podem ser diferentes, mas a chegada é sempre no mesmo lugar, todo mundo está buscando a mesma coisa. O encontro é com ele, é com o Criador. Tem coisa que não muda, né? A gente falou aqui, o Criador é tão longe da expansão de consciência de nós que ele está dentro de cada um de nós. Dentro. Então, você quer algo, né? Você quer ter certeza de algo, se conecta com ele. Olha para dentro de você. Você vai achar o Criador dentro de você. Aí você não vai mais ter dúvida sobre nada. Você vai ter certeza das coisas. Mas essa conexão tem que ser verdadeira. E o mais importante, não é do nosso jeito. Não é do nosso jeito. É do jeito que tem que ser. É do jeito que tem que ser. Isso ninguém tira. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo pode. Ninguém tira. Ninguém. Nem mesmo ele pode tirar. Porque ele está dentro de você. E ele te ama. Ele te ama tanto, né, que ele está dentro de você. Então, como é que pode as pessoas querer fazer guerra em nome dele? A gente está batendo muito nisso para quê? Para que as pessoas possam despertar, despertar para a realidade, como o universo funciona. Para Ele é a um gente pedacinho. diminuir, para a gente diminuir e acabar sofrimento, miséria, porque a gente tem um potencial criador dentro de nós mesmos. Então, para que ficar mendigando migalhas fora, se as pessoas podem, né, ter a criação dela dentro delas? Basta que a gente acesse, entenda e, e flua junto com essa energia. Ou no final das contas, começa a amar, o amor. A partir do momento que você ama, você se conecta. Desculpa. Quando a gente sabe, né, Rafa, quando a gente sente que o outro também é um pedacinho, é ele manifestado, não tem como a gente olhar para o outro com uma diferença, a gente se achar melhor ou a gente querer criar uma situação para fazer o outro se sentir mal, o outro estar mal, a gente provocar uma guerra, provocar uma situação, entendeu? Quando a gente tem essa consciência, a gente sabe que ele tem um espírito, uma alma, e aquela alma é a manifestação divina. Ele está presente ali. Não tem como ser diferente. Aí Então, você começa a analisar como que eu vou fazer guerra, como que eu vou odiar, como que eu vou fazer mal, né? É como fazer para mim mesmo, é fazer para Deus, entendeu? Porque ele é o outro manifestado, sou eu manifestado, é você manifestado. Então quando a gente ganha essa consciência, a gente começa a ter mais cuidado com as coisas. então, no final das contas, quando a gente ajuda o outro, a gente está ajudando Deus. Quem é que vai retribuir? Que tudo que a gente fala aqui, ó, que vai volta. Tudo que você
faz, você colhe. Quem é que vai te ajudar de novo? É ele próprio que vai te ajudar de novo. Não importa se você vai ajudar o Zé, o João, seja quem for, você está ajudando a Deus. E é Ele que vai te retribuir. Então, aí acaba com muitas coisas. Não espere gratidão de ninguém. Não espere as coisas das pessoas. Não espere nada. Quando a gente fala aqui, quando a gente fala aqui, é entre você e Deus. É por causa disso. Porque quando você ajuda alguém, quando você ajuda a natureza, não importa, você está ajudando a Deus. É Ele que vai te retribuir. Só que, ao contrário, também é verdade. Quando você prejudica alguém, você está prejudicando a Deus também. E Ele vai retornar isso, porque Ele deixou muito claro nas suas leis. Tudo que você plantar, vai colher. Tudo que você emana para o outro, volta para você. E volta centuplicado. Tanto e a gente de precisa bom entender, ou de ruim. a gente precisa entender que isso não é castigo. São consequências das nossas escolhas. Livre-arbítrio. Ele deixou também. Exatamente. E é magnífico, né, Rafa? Porque é perfeito. Ele fez tudo muito bem pensado, tudo muito bem organizado. E a perfeição pertence a ele. Ele sabe exatamente tudo como foi feito, da forma que foi feito e como vai acontecer, até as nossas falhas ele sabe. É o direcionamento que a gente vai tomar, aonde a gente vai falhar. Mas ele entende e sabe o porquê de cada coisa. E quando a gente tem essa consciência, a gente começa a tomar cuidado. Não por medo, mas o entendimento de que aquilo tudo que fazemos tem uma consequência, seja de bom ou seja de ruim. E dentro disso, então a gente fica mais claro o seguinte: as nossas falhas, né, e as nossas energias negativas, vamos chamar assim, é normal. Faz parte da vida a gente ter essas duas energias, positiva e negativa. Então, teve um período em que a gente vinha só com negatividade. Só que é isso. O Criador sabe disso. Deus sabe que a gente é falho, que a gente vai ter ciúme, que a gente vai ter inveja, e tá tudo certo. A questão é o momento de agora, que a gente tem que fazer a transformação. Então a gente vai ter que fazer essa transformação. Então é olhar para dentro, e a gente pode ter inveja, que a gente pode ter medo, que a gente pode ter raiva. É normal, faz parte da criação. Só que chegou o ponto de nós transformar isso. Então, mas para a gente transformar essas energias, nossas emoções, a gente precisa olhar para elas, aceitar elas, e aí sim transformar elas. Só que o que a gente está trazendo é que, assim, se você faz isso com amor já, fica mais suave as coisas. As coisas ficam mais leve. Então, para Deus, para o Criador, não tem problema de eu ter inveja do amiguinho. Ele sabe, tem inveja. Mas para ele é importante que a pessoa entenda isso e mude, não fique mais naquilo.
né? Que a pessoa sinta uma mágoa, é normal, tá? Tudo bem, mas que ela supere aquela mágoa, não fica remoendo aquilo e emanando aquilo para o outro com raiva, com ódio, querendo vingança. Que a Porque gente não crie as nossas próprias guerras, né, Rafa? Que é o nosso tema. E a gente acaba fazendo isso com a gente mesmo, com o nosso próximo. A gente cria a nossa própria guerra. Tudo em nós mesmos. Porque, pasmem, a energia da vingança, ela é sorrateira, ela é sutil. Se a gente tiver né, se a gente tiver inconsciente, adormetido, essas energias a gente nem vê passar, mas vai. Aquele gostinho de vingança, aquela raivinha, aquele ódio, e a gente tem que ficar atento a isso. Por quê? Para a gente mudar. Mas a gente só consegue mudar as coisas, e é tudo, hein? É tudo. É as crenças, é qualquer coisa. Se a gente olhar, observar, aceitar e transformar. Então, eu saber que eu tenho as minhas falhas, ok, é normal. Mas, sabendo disso, né, eu querer superar elas, correr de atrás, buscar, de alguma maneira, superar, seja lá o que for. A gente fala muito sobre espiritualidade, mas é aqui no plano físico que as coisas acontecem também. Se a gente está aqui vivenciando a matéria, é porque tem uma razão. É porque a gente precisa vencer a matéria, superar a matéria. Não é ignorar a matéria, falar, proibir a matéria. Não é isso. Não é deixar ela de lado, não é esquecer ela, não é fazer com que ela fique proibida, que seja um pecado mortal a matéria. Não é isso, é superar. Mas para a gente superar, a gente precisa vivenciar. O que é vivenciar? É aceitar. É aceitar as nossas condições. É aceitar que a gente é humano e que a gente está aprendendo. E o que tiver na nossa frente, a gente vai superar. Com conhecimento, com busca, com ajuda. Querendo ou não, reflita um pouco. Aqui um ajuda o outro. Muitas vezes sem saber. Nós estamos todos conectados, um interligado ao outro. Não adianta. É essa a magia do universo. É essa a magia do Criador. Então, querendo ou não, um ajuda o outro. O tempo inteiro, né, Rafa? Porque senão a gente não teria indo todos para o mesmo lugar. Se fosse para a gente vivenciar algo diferente, a gente teria vindo isolado de todo mundo. E a gente veio para a gente aprender um com o outro, olhar, refletir, sentir, perceber, dar de nós, receber do outro. E dentro desse contexto todo, a gente evoluir, porque o outro também é uma escola para a gente. Senão a gente não se refletia tanto, a gente não se enxergava tanto no outro. É aquilo que a gente fala, a gente vê no outro que a gente tem dentro da gente. O outro está ali justamente para isso, para nos ajudar a nos enxergar. E isso é bom, porque você pode ver o que você pode melhorar. Mas a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa estar consciente disso. Que o que a gente vê fora nem sempre é do outro, é nosso. E quando a gente ganha essa consciência dessas transformações, do que a gente julga do outro, do que a gente critica no outro, muitas vezes não é do outro, é único exclusivamente da gente. E quando a gente ganha essa consciência de trabalhar isso na gente, você está desperto e você quer essa mudança, você começa a transcender tudo isso e ter essas
percepção, as coisas ficam bem sutil, você consegue fluir com naturalidade e você ganha paz em estar resolvendo isso com você mesmo. Você deixa de julgar as coisas como você julgava antes. Você deixa de criticar, você deixa de perceber o que está fora como do outro. A primeira coisa que vem para a gente quando a gente está desperto nisso é, opa, tá incomodando ali, então o que eu tenho a ver com isso? É meu, identifica, você já se identifica, você já faz uma autoanálise de você mesmo. É como um raio-x, você já entra num... E fala, opa, não. Então, essas percepções a gente precisa ter. Para a gente também não fazer essas guerras da gente mesmo com os outros, porque tudo isso também é uma guerra. A gente julgar o que a gente tem através do outro, colocando no outro aquilo que é nosso. Isso também é uma forma de fazer guerra. A gente não admitir o que a gente é, onde a gente falha. Isso também é uma forma de fazer guerra. É você querer atribuir ao outro o que é seu. E quando a gente já se conhece, quando a gente tem esse cuidado de trabalhar isso na gente, a gente também tem esse cuidado de não julgar, de não ser injusto com o outro, com aquilo que é nosso. Então, assim, a gente precisa despertar, porque a gente também faz guerra, a nossa guerra interior, a nossa guerra do nosso interior jogando para o externo. É uma forma de fazer guerra. Então, a gente precisa estar atento a essas coisas. E tudo isso é interessante quando a gente se conhece, quando a gente aprende a olhar para a gente com respeito, com amor, com carinho, olhar para o outro e ver a extensão da gente, olhar para o outro e perceber que ali também tem uma centelha divina, que ali também é parte do Criador, que ali também é um espírito em evolução. Então a gente consegue transformar essas coisas, a gente consegue mudar. E se a gente muda na gente, a gente consequentemente ajuda o outro também de alguma forma e se transformando também, a ter essas percepções. É clareza e fluir com a vida. Sabe aquela história assim? Pega o que é teu. É isso, e começar a olhar para elas e a observar a sua responsabilidade. Pega o que é teu porque é teu, de bom e de ruim, né? Tá Que não é tudo bom certo. e nem ruim. São energias que nos complementam a vida. Então a gente tem um potencial, pega esse potencial porque ele é teu. Todo mundo tem potencial, mas precisamos adquirir essa responsabilidade do potencial. A gente tem grandes, a gente sabe, a gente tem um grande poder mental. A gente tem uma centelha divina dentro da gente. O que é que a gente está esperando para mudar pelo menos a nossa vida? Não precisa mudar o mundo ainda não. Pelo menos a nossa vida. Só que isso faz com que a gente desperte para quem a gente é. Mas quem a gente é um complemento de um monte de energia. É um
complemento das nossas emoções, das nossas vivências, das nossas histórias de vida. Só que a gente tem que pegar tudo isso e transformar para que a gente possa evoluir, que a gente possa crescer, sair dessa mesmice, sabe? Pegar sem medo, com coragem, com convicção das coisas. Olha que troço interessante. Está escrito: primeiro o reino dos céus, depois tudo será te dado de acréscimo. O que é esse reino dos céus? É o que a gente tem aqui dentro. O céu e o inferno está dentro de nós. Nós fazemos isso. Nós fazemos essas coisas com nós mesmos. E aí o que a gente faz? Só externa para fora essas coisas. Então está na hora de a gente acordar, despertar e mudar esse nosso interior. Primeiro o reino dos céus, o resto vem. E de acréscimo, a casa, o dinheiro, o trabalho, o emprego, vem. Claro que o que acontece? Quando a gente muda aqui dentro, a gente entende como é que a coisa funciona. A gente vai ter o esforço, a gente vai aprender a lidar com as pessoas, a gente vai aprender a lidar com os desafios. É isso que acontece. Não cai do céu as coisas, porque senão a gente não evoluiria. Se as coisas caíssem do céu como o ser humano preguiçoso imagina, nós não evoluiríamos. Mas vai ser dado de acréscimo a oportunidade de estudar, a oportunidade de fazer um emprego, a oportunidade de criar algo novo. Mas primeiro a gente tem que mudar aqui dentro. Por que a gente tem que mudar aqui dentro? Porque a gente muda a nossa vibração. Mudando a nossa vibração, muda a frequência, e aí a gente tem acesso ao Criador de uma forma que ele vai te jorrar ideias para você, jorrar criações para você. Então nós temos que aprender isso. E como a gente sempre fala, arregaçar as manguinhas e fazer. Fazer. Ah, fechou uma porta aqui, pode ter certeza que aquilo não era para você. Vai abrir mais 30 do outro lado. E se as 30 não deu certo, é porque você precisava de um aprendizado para que na 31 desse certo. O Criador é desse jeito, porque nós precisamos crescer. Nós precisamos evoluir. E como é que a gente cresce? Como é que a gente evolui? Conhecimento, prática e transformação. Essa transformação interna. Essa conexão com Ele. E a palavra-chave, né, que é a conexão com Ele. Amor. A gente tem que aprender a amar. Amar nós mesmos, amar o próximo, amar a natureza, amar a pedra, amar tudo. Tudo transborda em amor. Tudo. Amar o que você faz, amar o que você tem que fazer. Então já foi dado as soluções para nós. A gente só precisa expandir ela para o universo inteiro. A gente tem que começar a pensar em termos de universo. Como é que é esse universo? Como é que isso funciona? Como é que é essas leis que a gente, que muitas pessoas nos proíbem, né? Que muitas pessoas não nos dão acesso? Como é que isso funciona? Vamos começar a despertar. Curiosidade é uma coisa muito boa. Como é que Deus pensa? Ele vai ter prazer em te responder. Como é que Deus pensa? Como é que Deus age? Como é que Deus criou o mundo? Como é que Deus criou as pessoas? Essas respostas já existem. E a gente precisa saber delas. Por quê? Porque a falta desse conhecimento nos deixa no ponto que a gente está. Dessa destruição do planeta, dessa ganância desenfreada, né, desse sistema que a gente vê que nunca melhora, falta de conhecimento de como as coisas funcionam, como o universo funciona. Como que o universo funciona? É só você olhar para dentro de você.
Você tem um universo dentro de você. Porque o jeito que você funciona, o universo também funciona. Simples assim. Então, você quer saber alguma coisa? Olha para você. Se conecta com o teu universo, que as respostas vêm. E elas vêm mesmo. A gente não fica sem resposta. Nunca. Muitas das vezes a gente não as enxerga. Muitas das vezes a gente não as percebe. É só isso que acontece. A gente está tão no automático, tão na correria do dia a dia, que a gente não para um pouquinho para se conectar com nós mesmos. Então vamos começar a refletir, vamos começar a ganhar consciência, vamos começar a expandir, ter coragem, coragem de enfrentar, coragem de superar os desafios, arregaçar as mangas mesmo, porque isso é evolução, isso é mudança. E a gente chegou num ponto que ou vai, ou vai. O planeta não aguenta mais tanta destruição, tanto desamor com ele. O planeta não aguenta mais. O planeta só deu e não recebeu nada. O universo é feito de troca. Uma mão ajuda a outra. É troca. Troca. Um ajuda o outro. E nós viemos aqui, destruímos a natureza, só sugamos tudo, não demos nada em troca. Olha o descaso que é com os animais. As pessoas não cuidam, as pessoas não têm respeito. Então, onde é que a gente vai parar desse jeito? Porque tudo está englobado, tudo faz parte do tudo. Tudo faz parte do todo. A gente fala, tá cansado de falar isso aqui, mas a gente vai repetir quantas vezes for preciso. Cada grãozinho de areia tem a sua importância para o universo. Deus criou aquilo ali. Deus criou aquele grãozinho de areia porque é importante para o universo. É importante. Então, nós temos que começar a respeitar aonde nós moramos. A gente tem que começar a respeitar aonde nós habitamos, que é esse corpo, esse corpinho aqui, ó. A gente tem que começar a respeitar, cuidar dele. Quando a gente cuida desse corpinho, a gente cuida do outro também, do próximo. Faz parte. Né? Todos juntos a gente forma o universo. Então, para que destruir? Para que diminuir o outro? Para que invejar o outro se a gente tem o potencial do outro dentro de nós mesmos? Cada um na sua, cada um na sua, no que gosta de fazer, cada um no que ama fazer. A pessoa tem que começar. Mais fácil, né? Se esse entendimento, essa consciência chegasse a todos. Mas a gente, assim como o Criador, né, a gente não obriga, as pessoas precisam despertar. E se soubesse o quanto é gostoso esse despertar, né, o quanto você ganha de olhar para a vida, olhar para o mundo, olhar para o próximo, com a leveza e com a fluidez. Tanta coisa seria resolvido, né? Tanta coisa entraria no eixo, tanta coisa se transformaria através disso. Mas precisa de muita consciência. As pessoas precisam despertar. Precisa acordar para tudo que está acontecendo, para tudo que ainda está por vir. E ter
consciência de que não é externo, é interno, tudo acontece primeiro em nós. E se a gente começa resolvendo em nós, o outro, a mesma coisa, as coisas se transformam, as coisas mudam. E é assim, cada um fazendo o seu pouquinho, cada um fazendo o seu máximo em você mesmo. E com essa consciência, a gente deixa de fazer as mínimas guerras, porque o dia a dia tem muitas minis guerras sutis, mas muito bem implantadas. As pessoas começariam a acordar para isso. E a transformação, com certeza, aconteceria. Será que vale a pena, né, eu dar aquela resposta, né, torta para alguém? Será que vale a pena eu fazer um comentário maldoso que vai incitar alguma coisa a alguém? Essas coisinhas pequenininhas que a gente precisa começar a prestar atenção. Né? Aquela palavra que saiu sem pensar, será que precisava daquilo? Será que precisava eu xingar a pessoa porque ela fez alguma coisa para mim? Então, é eu primeiro, dentro de mim, como eu me comporto, como eu quero me comportar, e eu vou criando isso dentro de mim. E aí vai refletindo lá fora. Né? Mas as ações lá de fora que eu vejo, sem julgamento, sem julgamento, as coisas é o que é, e tá tudo certo. Agora, eu quero participar disso, eu quero fazer essas mini guerrinhas, né? Eu quero xingar o outro, eu quero ir no estádio do futebol falar besteira, xingar as pessoas. Será que é isso que eu sou? É isso que eu quero ser? Fazer comentário maldoso nas coisas, em fotos, seja lá o que for. Será que vale a pena fazer isso? Gastar a minha energia, emanar uma energia que vai causar no outro, vai saber o quê? Será que vale a pena eu brigar por coisas materiais que são passageiras? Será que vale a pena eu destruir alguma coisa que no final das contas não vai ter valor nenhum? Então essas coisas a gente tem que começar a refletir. Né? É aquela história, pensa duas vezes antes de falar. Pensa duas vezes antes de falar. Até chegar um ponto em que você nem pensa mais naquilo. De fazer um comentário maldoso, de fazer um comentário que não vai ajudar em nada. Vai somente provocar ira em alguém. Vou desencadear coisa pior, né, Rafa? Exatamente. Agora, a gente é responsável pelos nossos atos. Isso é regra. E não muda. Isso é lei. A gente costuma falar aqui, lei imutável do universo. A gente é responsável pelas nossas atitudes. Cada pensamento, cada sentimento, cada energia que a gente emana, nós somos responsáveis. Querendo, não querendo, sabendo, não sabendo, acreditando, não acreditando, não importa. É por isso que a gente está aqui, né, esclarecendo para que as pessoas comecem a ter consciência das coisas, para começar a agir diferente, ter atitudes diferentes. Né? O que eu quero ser, não é nem o que eu quero para mim, é o que eu quero ser. Que tipo de energia eu quero alimentar dentro de mim. Então, será que vale a pena as coisas que até hoje eu estou fazendo? Eu ainda continuo fazendo. Será que valeu a pena se eu olhar lá para trás e ver o que eu fiz? Será que eu não vou mudar nada? Será que eu não mudaria nada? Essas reflexões é autoconhecimento. É
parar um pouquinho aí fora, o dia a dia, a correria, 5 minutos, 10 minutos, não importa, e olhar para dentro e refletir se está certo, se está tudo bem, né? E ir além, quando você se conecta com você mesmo, as respostas vêm mais claras ainda, sabe? Parece uns estalos que dá assim na pessoa, tipo, poxa, eu preciso mudar aquele negocinho lá, bem pequenininho assim, mas eu gostaria de mudar. Vem, ó, vem a resposta. Ah, queria mudar minha atitude lá com relação a meu amigo há 20 anos atrás. Poxa, não vou mais fazer aquilo. Não vou mais falar daquele jeito, não vou mais tirar sarro, não vou mais caçoar dele, não vou mais caçoar das pessoas, não vou fazer brincadeira negativa, né? Não vou fazer aquele humor negro. Não é legal. As pessoas começam a mudar, ganhando consciência. Porque quem eu sou? Né? Quem eu sou? Quem eu quero ser? Então, as pessoas têm que começar a entender que expansão de consciência é ver além. É buscar conhecimento para ver além. Vamos pensar em termos de universo. O planeta Terra ficou pequeno para nós. Vamos pensar em termos de universo. Como que isso funciona? Porque tem muito mais para a gente aprender e que serve para o nosso crescimento aqui. Aqui é uma tecnologia nova, é algo novo que precisa ser inventado para ajudar as pessoas. Quando a Vocês não gente têm se ideia. eleva, e quando a gente se eleva para o nível espiritual, você querer ter compreensão, você entender as coisas do Criador, essa expansão aumenta 100 vezes mais. Você entender, compreender a grandeza de tudo, né? Você sentir, perceber o quão é grande o que ele fez, o que ele faz, a forma como ele pensa, a forma como ele sente, a forma como ele faz a gente se sentir, a gente perceber, a gente de querer desbravar tudo isso, a gente querer chegar pelo menos perto de toda essa grandeza que ele proporciona. E a gente consegue um pouquinho, a gente já sente o que a gente sente. Agora, você imagina o todo nisso, o universo inteiro, a humanidade, tudo isso, o quão especial que é. E assim, né? Quando a gente pensa em termos de universo, a gente ganha uma consciência da seguinte maneira. A gente não é tão grande quanto a gente gostaria de ser e nem tão pequeno como a gente imaginaria. Exatamente. Porque se a gente fica preso a questões do planeta, da humanidade, um quer ser maior que o outro, um quer ser mais que o outro, um é mais arrogante que o outro. Quando você joga, expande para o universo, você vê que você, ao mesmo tempo que não é nada perante o universo, você é muito importante. E aí você chega a uma conclusão. Viver a vida como ela é. Eu vou ser o que eu sou e viver a vida como ela é. Correr atrás dos meus sonhos, fazer por onde. Acaba a arrogância, acaba a prepotência da gente, acaba o achismo,
Acaba as crenças que te limitam. Mas quando a gente expande o pensamento, expande a consciência, em termos de universo. De universo. Exatamente. É isso. É isso aí. Deu. Foi muito bom, né? Oh, sempre é, né? Sempre é. É isso aí. Mas é isso aí, gente. Obrigado pela presença. Tenham uma boa noite. Reflitam bastante. Expandam as consciências, por favor. Vai fazer bem para todo mundo. E até a próxima. É isso aí, gente. Uma ótima noite. Obrigado pela presença, pela companhia. Um beijão a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Boa noite. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.